E vamos voltar a falar sobre a decisão do Copom, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Então vamos conversar a partir de agora com o Jason Vieira, ele é economista-chefe da Infinity Asset, a quem agradecemos demais pela participação. Jason, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Olá, obrigado pelo convite. Perfeito, a manutenção da taxa era aguardada, inclusive o nosso comentarista Luiz Arthur Nogueira chegou a adiantar no dia de ontem que o Copom manteria os 13,75%. Agora, que leitura é possível fazer? Tem a ver com a pressão do governo ou com a não divulgação do texto do novo arcabouço fiscal ou tem mais a ver com os indicadores econômicos? É um misto um pouco de todas as coisas, vamos dizer assim. Eu acho que o principal ponto talvez seja a ausência do arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal daria a garantia de se retirar um dos pontos mais relevantes em relação ao problema da inflação, porque sem uma percepção do que teremos em termos fiscais, não dá para se fazer uma sinalização de juros, isso talvez seja um dos pontos mais relevantes, mas também nós temos uma inflação ainda, que nós chamamos como economistas de inflação subjacente, ou seja, o núcleo inflacionário, que inclui serviços, ele ainda está bastante pressionado, então ainda demanda um certo trabalho da política monetária, que seria naturalmente findado agora na metade do ano. Esse ciclo de aperto monetário, ou seja, desta alta de juros, só não tem o sinal correto de finalização agora porque falta o arcabouço fiscal. E é isso que o governo precisa entender. A bola, nesse momento, se a gente for poder usar uma alegoria, está no campo do governo, mas o governo está insistindo que não é com ele. Então, nós tivemos várias reações de integrantes importantes do governo federal em relação a esse comunicado hoje do Copom. Vou citar, inclusive, o principal deles, que é o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que a ata foi bastante preocupante. Tivemos críticas também publicadas em redes sociais, também da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que, fazendo duras críticas à política monetária do Banco Central e dizendo que essa política foi derrotada e que seria necessário que houvesse algum tipo de mudança. Que leitura você faz de todas essas questões técnicas desse comunicado? Você já trouxe algumas informações aqui para a gente. Quando os economistas dizem que se esse processo inflacionário não ceder, pode haver novos reajustes, não está descartada a possibilidade, diante dessa situação que você citou para a gente, de aumentos, de novas altas dessa taxa, inclusive? Sim, o próprio Banco Central cita isso no comunicado. Então, obviamente, na ata, na próxima semana, nós vamos ter um pouco mais de informação, mas ele chega a citar em algum momento, se for necessário fazer algum reajuste, ele vai fazer. E, óbvio, a reação do governo era esperada, porque o governo, na verdade, está na seguinte situação. Ele gostaria de que não fosse necessário um arcabouço fiscal, que ele pudesse gastar indefinidamente sem nenhuma consequência. Isso já gerou problemas nos nossos vizinhos latino-americanos, como Argentina, Venezuela e Chile. Tem que se fazer a coisa correta. E o problema é que se fazer a coisa correta necessariamente significa, em grandes partes, que, primeiro, o governo não vai poder gastar tudo aquilo que ele gostaria. E ele tem uma dívida política com diversos grupos que ele está tentando sanar. E ele não tem apoio congressual, ou seja, até o próprio arcabouço fiscal do molde que aparentemente foi mostrado ao Congresso, aquele primeiro que foi mostrado do Haddad para o Lira, aquele parece que foi bem recebido, mas o próprio governo não gostou daquele número. E aí fica toda essa redundância dessas críticas, o Haddad dizendo que achou muito preocupante o comunicado, e eu acho muito preocupante que em praticamente abril nós ainda não temos, por exemplo, o arcabouço fiscal. Eu acho muito mais preocupante isso do que o comunicado do Copom. Pois se tivéssemos um arcabouço fiscal já desenhado, provavelmente o Banco Central estaria agora sinalizando o início do corte de juros. E outro ponto importante, o governo está tão preocupado com os juros elevados que ele esquece que existe uma defasagem das decisões de política monetária. Ou seja, do momento em que o Banco Central toma uma decisão de cortar juros, o efeito dela na economia é de 6 a 9 meses na economia real. Ou seja, se ele começasse a cortar agora os juros, os efeitos só ocorreriam em 2024. Se ele começar a cortar na metade do ano, os efeitos vão ser em março do ano que vem, ou seja, daqui a um ano. Então não adianta apressar esse processo. Se for apressar o processo, fazer aquele corte abrupto de juros, como acontece, por exemplo, na Turquia, a inflação dispara. E por isso que a Turquia hoje tem uma taxa de juros real muito menor que a nossa, porque a inflação deles é absurdamente mais alta que a nossa.
Agora, Jason, há quem entenda que essas críticas sucessivas por vários integrantes do governo, presidente da República, vice, vários ministros, parlamentares da base do governo, essas críticas serviriam para justificar um desempenho pífio da economia lá na frente. Essa é uma teoria. Dá para entender dessa forma? Agora, queria que você também nos dissesse, para o trabalhador, para o assalariado, ele fica sem saber exatamente como proceder. Muitas vezes ele precisa tomar crédito, pensa no financiamento. Quando a taxa de juros poderá cair? A divulgação do arcabouço é uma sinalização? A divulgação do arcabouço com certeza é uma sinalização, e a partir dos próximos meses nós podemos ver uma inflação que possa ajudar nesse processo. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: a decisão de política monetária depende de diversos fatores: oferta, demanda, meios monetários, ou seja, quanto de dinheiro está sendo colocado na economia, e isso, no fim, é o fiscal. Todos esses sinais precisam estar muito bem desenhados para que o Banco Central comece a cortar os juros. E para o trabalhador, como eu falei, não adianta, este ano, por exemplo, não haverá efeitos concretos de política monetária. O que quer que seja tomado de decisão hoje, primeiro que tem que ser tomado de maneira pausada. O Banco Central não pode sair cortando 1, 2, 3% achando que vai gerar algum efeito na economia. E outro ponto importante: nós precisamos lembrar no Brasil que uma coisa que é muito, muito ruim no Brasil ainda é o spread bancário, ainda é o custo dos juros. E, por exemplo, o ministro Lupi reclamou do juros do consignado, é um dos juros mais baixos que tem a ser oferecidos hoje em dia. Praticamente um dos mais baixos, do funcionário público mais baixo ainda. Mas ainda é um juro elevado. Mas, quando nós tivermos o juro a 2%, esta taxa de juros do cartão de crédito, do cheque especial, que são os dois modais de créditos mais acessíveis e mais rápido à população de baixa renda, e os tais dos pastinhas, que são aqueles que oferecem no centro de São Paulo, no centro da cidade, oferecendo juros que são absurdos, estes caíram muito pouco. Inclusive, o próprio crédito imobiliário, se nós lembrarmos, na época de juros a 2%, ele girava em torno ali de 6,90, 7,5% em bancos não públicos, com mais ATR. Hoje em dia, essa taxa está em torno de 9,5%, mas a taxa nominal saiu de 12% para 13,75%, ou seja, a influência ainda da taxa de juros, ela é relativamente baixa na economia. Agora, Jason, você disse agora há pouco que a não divulgação desse arcabouço fiscal é muito mais preocupante do que o próprio comunicado do Copom, como disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com base nessas sinalizações que nós já tivemos em relação ao modelo, ao formato desse arcabouço, é possível que daqui a 40 dias, nas próximas reuniões, já haja pelo menos alguma sinalização, algum início de mudança nessa manutenção da taxa básica de juros e que haja o início de um ciclo de reduções? Com base nas expectativas, não temos ainda formalmente o novo arcabouço apresentado. Eu gostaria de saber que informação que você veio do arcabouço, porque eu não tenho nenhuma. Essa é a grande questão. Muitos especialistas estão dizendo que deve ser algo não. Muitos especialistas estão dizendo que deve ser algo não muito restritivo, como a atual política do teto de gastos, mas nem tão liberal como controlar os gastos conforme apenas a curva da dívida. Isso é o que estão dizendo, né, Jason? Eu queria saber quem são esses especialistas. Que eu vou ser sincero para você. Informação. Eu até agora não consegui extrair uma informação, eu posso me incluir entre esses especialistas, eu não consegui extrair uma informação porque não vazou absolutamente nada. O que tem é que são modelos possíveis. O modelo possível, por exemplo, que o governo talvez não queira adotar, seria aquele modelo de maior austeridade fiscal com controle de gastos. Isso daí é uma ideia, ou seja, pode ser que o governo não queira esse modelo e pode ser que seja esse modelo que tenha sido apresentado. Ou, de repente, pode ser um modelo super mais frouxo e o governo ainda assim não quer. Este está sendo o problema, é isso que está pegando no mercado, essa ausência de informação. E o mercado vive de assimetria de informação. E essa informação está extremamente assimétrica. Quando não há informação simétrica, ou seja, você não tem previsibilidade, fica no imponderável, o mercado reage com isso, se autopreservando. E lembrando, o mercado financeiro, ele não está autopreservando o dinheiro dele. O mercado financeiro está autopreservando
a sua função de preservar o dinheiro do investidor que inclui pessoas que têm aposentadorias que são feitas no mercado financeiro, ou seja, todo mundo que tem uma aposentadoria, um VGBL, alguma coisa, ela é operada no mercado financeiro, todo mundo que demanda crédito, tudo isso. Ou seja, não tem informação, o mercado reage, se protege, acaba indo para a taxa de juros. Tá certo, a gente quer agradecer demais a participação do Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Não, acho que a Lívia tem algum... Não. Tá certo. Jason, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, por favor, volte mais vezes, que esse assunto certamente vai render. Um abraço. Um abraço, até a próxima.